Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do Componente de Matemática. Eu sou o professor Aniel Santos, professor de matemática aqui do Centro de Mídias de Educação do Amazonas, e vamos ver o que temos para a nossa aula. Aula de número 38, revisão e avaliação. Muito bem, então pegue seu caderno, pegue sua caneta e vamos para a aula. Vamos começar a nossa revisão dessa unidade falando de gráficos. Então, vamos falar sobre gráficos, lembrar o conceito e lembrar ali algumas utilizações, tudo bem? Então, acompanhe comigo o primeiro tipo de gráfico que nós vamos trabalhar, que é o gráfico de barras ou gráfico de colunas, perdão. E aqui nós temos um gráfico, né? Nós sabemos que todo gráfico, para que a leitura seja bem interessante, eu preciso observar alguns elementos. No caso, o título, né? Porque o título ele vai me situar aonde eu estou. Então, esse título aqui fala o seguinte: venda de carros em 2017 por marcas. Aqui, nesse lado, estão as nossas marcas, que são as variáveis. E nessa aqui, nesse outro eixo, estão unidades vendidas em milhares de unidades. Ou seja, aqui eu vou estar trabalhando com venda de carros. Aqui, quais são as marcas que estão sendo observadas? Volkswagen, Toyota, Renault, Hyundai, Honda, Ford, Fiat e Chevrolet, certo? Aqui nessa unidade, ele está mostrando a quantidade em milhares, né? Então, milhares. E aqui, ó, esse gráfico é conhecido como gráfico de barras, porque ele está representado a frequência, né, a quantidade de vendas de cada marca em 2017. Por exemplo, nós temos aqui que a Volkswagen, né, vendeu 272 milhares de unidades, né? Então 272 mil veículos, né? A Honda foi a que teve a menor quantidade de venda, 131 mil. Ok? E aqui nós podemos observar todas. A Toyota, 190, a Renault, 167, a Hyundai vendeu 202 e a que mais vendeu foi a Chevrolet. Então, esse aqui é um exemplo de um gráfico, né, de barras que, se ele estivesse invertido, ou seja, as variáveis estivessem no eixo horizontal e os valores estivessem na vertical, seria o gráfico de colunas. Tudo bem? E aí nós temos duas perguntas para serem respondidas. Analisando o gráfico, qual a marca de carro foi mais vendida? Então, só de observar, eu vou olhar quem tem a maior barra. Nesse caso, a maior barra é a Chevrolet. Tudo bem? Então, a resposta aqui da primeira, Chevrolet. Qual marca de carro foi menos vendida, né? Então, qual foi a marca de carro que teve a menor quantidade em vendas? Nesse caso, nesse gráfico, eu estou falando da Honda. Tudo bem? Vamos a um outro tipo de gráfico, que é o gráfico de linhas, né? O gráfico de linhas, ele é mais voltado quando eu quero analisar um único fenômeno durante um período. Então, o gráfico de linha ele vai ter essa característica. Já no gráfico de barras, eu analiso vários itens aqui, ó, de uma só vez. No gráfico de linhas, eu vou ter um único fenômeno e esse fenômeno eu vou analisar durante um período. Tá, ó. Olha o título do nosso gráfico. Temperatura média nos 12 primeiros dias de junho de 2018. Então, aqui, ó, eu tenho um gráfico que ele vai trazer a temperatura média de uma cidade nos 12 primeiros dias de junho, certo? E aqui, o gráfico está organizado da seguinte forma. Aqui, ó, são os dias, ou seja, são as nossas variáveis, né? Quanto vai estar medindo a temperatura em cada dia, e aqui eu tenho as temperaturas. É importante observar que aqui a escala da temperatura vai de 2 em 2, então eu vou ter que tomar cuidado aqui na hora de mostrar uma temperatura. Então,
Um exemplo, dia 1º, a temperatura estava medindo 12 graus, certo? Dia 2, a temperatura caiu para 8 graus. Depois, a temperatura caiu mais ainda. E aqui eu tenho que observar um fato. Qual fato, professor? Esse ponto que representa o dia 3, ó, ele está entre o 4 e o 6. Tudo bem? Então, como eu não tenho esse valor, porque a minha escala está de 2 em 2, nós podemos chutar aqui que essa temperatura seja aqui em torno de 5 graus. Tudo bem? Perfeito? Continuando, dia 4 nós tivemos 8 graus, dia 5, 8 graus, dia 6, 6 graus, dia 7 a temperatura subiu um pouco, foi para 10 graus, dia 8 ficou aqui entre 8 e 10, vamos dizer que foi 9, dia 9, 8 graus, dia 10, 10 graus, dia 11, 6 graus e dia 12, novamente entre 10 e 8, vamos dizer que foi 9 graus. Então, observe que esse fenômeno, esse gráfico, ele analisa um único fator. E esse fator a gente consegue ver o crescimento e o decrescimento dele. Tudo bem? Então, geralmente, é sugerido utilizar esse tipo de gráfico quando eu estou analisando um único fator. Beleza? Então, vamos às nossas perguntas. Analisando o gráfico, qual dia teve a temperatura mais alta? Então, eu vou observar e vou, olhando para o gráfico, ver qual é o ponto mais alto. Observe que é o primeiro dia. Então, o primeiro dia de junho. Então, vamos responder aqui como sendo um dos 6. A segunda pergunta é, qual dia teve a temperatura mais baixa? Então, analisando aqui, o dia que teve a temperatura mais baixa foi exatamente o 3, ó. Depois não teve mais ninguém com essa temperatura. Tudo bem? Então, aqui, o dia 3 foi o dia que teve a temperatura mais baixa. Então, 3 do 6. Correto? Vamos mais um gráfico, que é o gráfico de setores, também conhecido como gráfico de pizza. O gráfico de setores, ele é um gráfico onde mostra a proporção entre um determinado grupo, entre uma determinada quantidade de variáveis. Nesse caso aqui, ó, exportação anual. Então, eu vou estar trabalhando com diversos itens de exportação. Especificamente nesse gráfico, estou trabalhando com brinquedos, itens automotivos, livros e papéis, alimentos e outros. Correto? Eu posso tanto usar a frequência absoluta quanto a frequência relativa, mas geralmente, quando se trabalha com o gráfico de setores, se trabalha em porcentagem, tá bem? Então aqui, ó, eu tenho 20%, ou seja, significa que o brinquedo, é sempre importante ter no gráfico de setores a legenda, porque ela vai me direcionar a proporção daquele item. Ou seja, do total de exportação, o item brinquedo equivale a 20%. Já os itens automotivos equivalem a 30%. Livros e papéis equivalem a 16%. Alimentos, 26%. E outros itens em geral equivalem a 8%. Tudo bem? Observe que aqui eu tenho esse cuidado, né? Quando eu vou demonstrar o gráfico de setores, que os tamanhos devem ser proporcionais. Ou seja, essa fatia aqui, ó, é proporcional a 20% do círculo. Esse 26 aqui, ó, observe que ele é um pouco maior do que o tamanho ali do 20%. Então, eu tenho que tomar esse cuidado no gráfico de setores, porque tem que ter essa proporcionalidade. Tudo bem? Então, visto isso, vamos responder as nossas perguntinhas. As perguntas dizem o seguinte: analisando o gráfico, qual o item mais exportado? Então, olhando para o gráfico, eu vou ver que o item mais exportado, então, olhando o gráfico de setores, o maior tamanho é esse aqui, ó, certo? Que item é esse? Os itens automotivos.
Então, aqui nós podemos colocar os itens automotivos. Pergunta 2. Se a receita total apurada por essa exportação anual foi de 90 milhões de reais, o item brinquedos equivale a quanto, né? Quanto é 90 milhões nesse caso? Quanto de brinquedo? Quanto que valeu a brinquedo? Então, o brinquedo foi responsável por 20%. Então, eu vou pegar 90 milhões, né? 90 milhões e multiplicar por 20%, que é a mesma coisa que 20 dividido por 100. Tudo bem? Como eu tenho uma multiplicação e aqui eu tenho um monte de zeros, eu posso simplificar esse zero com esse primeiro zero com esse, e eu vou multiplicar 18 por 90, né? 18 por 9 milhões, que vai dar um total de 18 milhões. Tudo bem? Então, toda vez que eu quero calcular uma porcentagem de um total, eu posso fazer isso. 90 milhões vezes 20%. Mas o que significa 20%? É a mesma coisa que 20 dividido por 10. Ou por 100. Tudo bem? E aí é só fazer a conta. Multiplicação de fração. Eu vou multiplicar o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Mas quando eu tenho zeros, eu posso ir simplificando. Um outro tipo de gráfico também importante foi o histograma. E o que são histogramas? Eles são gráficos bastante usados na estatística para entender melhor os dados que estamos analisando. No histograma, as informações são representadas por colunas verticais, todas juntinhas, sem espaço entre elas. E geralmente não, toda vez que eu tenho um histograma, ele vai representar a distribuição de frequências de variáveis contínua, ou seja, que tem um intervalo entre elas. Um exemplo, se eu pergunto quantos anos você tem, você vai me dizer 21, 13, 17, 14, são valores inteiros. Mas quando eu pergunto sua altura, 1,62 m, ou 1,58 m, 1,79 m. Então, observe que na altura eu tenho um intervalo ali, certo? Já na idade eu só tenho valores inteiros. Quando eu só tenho valores inteiros, eu digo que essa variável é discreta. Quando eu tenho valores, né, ditos quebrados, nós dizemos que essa variável é contínua. Então, ó, falando de altura, eu tenho aqui um histograma que ele está relacionando a altura dos alunos do primeiro ano do ensino médio. Tudo bem? E aqui, ó, é a frequência absoluta, ou seja, a quantidade de alunos que pertence a esse intervalo, e aqui são as suas respectivas colunas, né? Então, aqui, ó, entre 1,30 m e 1,40 m tem 3 alunos. 3 alunos. Entre 1,40 m e 1,50 m tem 4 alunos. Entre 1,50 m e 1,60 m temos 5 alunos. Entre 1,60 e 1,70 temos 7 alunos. Entre 1,70 e 1,80 temos 4 alunos. E 1,80 e 1,90, 2 alunos. Então, essa daqui são as respectivas, né, frequência absoluta. Se eu quisesse saber o total de alunos, bastava eu somar, tudo bem? Então, ó, posso somar aqui, ó, 3 mais 7, 10... 4 mais 4 mais 2, 10. 10 mais 10, 20 mais 5, 25. Então, foram entrevistados 25 alunos. E esse seria o gráfico das suas alturas. Observe que aqui é interessante analisar o seguinte. Quando eu tenho um intervalo, gente, não significa que todas as pessoas têm essa altura. Não. Por exemplo, a gente acabou de ver que aqui dentro desse intervalo tem 3 pessoas que estão entre 1,30 e 1,40. Ou seja, eu poderia ter aqui uma pessoa com 1,30 m, outra pessoa com 1,36 m e outra pessoa com 1,39 m.
Tudo bem? Não significa que todos tenham essa altura, mas dentro desse intervalo eu posso ter essas pessoas. Beleza? Vamos agora falar de teorema de proporcionalidade, resoluções de problemas. Diz o seguinte: um prédio projeta uma sombra de 40 metros ao mesmo tempo em que um porte de 2 metros projeta uma sombra de 5. Então, a altura do prédio é alternativa A, 10 metros, alternativa B, 20 metros, alternativa C, 14, alternativa D, 16. Muito bem, então vamos lá entender esse problema. Ele diz que eu tenho um prédio e ele vai fazer uma sombra de 40 metros. Então vamos imaginar que aqui seja meu prédio, certo? Em um local plano, bonitinho. E esse prédio vai projetar uma sombra, que eu vou dizer que ela vem até aqui, ó, de 40 metros. Tudo bem? Beleza, professor. E o que mais que ele fala? Ele diz que tem um porte. Ele diz que tem um porte, né? E esse porte vai projetar uma sombra, que eu vou dizer que vem até aqui, ó, de 2 metros. 2 metros. Beleza? Então, ele pede para a gente determinar a altura do prédio. Então, observe aqui que eu tenho o que a gente chama de teorema da proporcionalidade. Lembra lá que ele fala o seguinte, que o prédio, ele tem quanto de altura? Só recapitulando. O prédio tem 2 metros de altura, então 2 é aqui, né? O prédio tem 2 metros de altura. E ele projeta uma sombra, ele projeta uma sombra de 5 metros. Então, aqui mede 5 metros. Opa. Então, aqui vai medir 5 metros. Beleza? E ele quer determinar essa altura H. O que foi que ele falou? O que foi que a gente aprendeu no teorema da proporcionalidade? Né? Se eu tenho um segmento de reta que une 2 lados de um triângulo, né, significa que eu faço triângulos semelhantes. Ou seja, eu vou ter lados proporcionais. Tudo bem? Então, analisando aqui, eu posso fazer o seguinte, ó. Eu digo que a altura do prédio está para a altura do porte, assim como a sombra do prédio está para a sombra do porte. Beleza? E agora eu posso fazer o produto dos meios pelos extremos. Então, o que nós vamos obter? 5x é igual a 40 vezes 2, a 2 vezes 40. Beleza? E aí, ó, o que acontece? Eu vou fazer esse produto. 2 vezes 40 é igual a 80. Então, x vai ser igual a 80 dividido por 5. Eu não sou bom de conta de cabeça, eu vou lá e armo a continha, ó. 8 dividido por 5 é 1. Então, vem para cá 5. 8 menos 5, 3. Baixo 0, 30. 30 dividido por 5, 6. 6 vezes 5, 30. Ou seja, a altura do prédio é igual a 16 metros. Tudo bem? Então, a resposta correta, a nossa querida letra D. Também temos outra coisa importante, que é o Teorema de Pitágoras. O que diz o Teorema de Pitágoras? Ele diz o seguinte: em um triângulo retângulo, ou seja, em um triângulo retângulo, que é esse triângulozinho aqui, ó. Esse triângulo. Ele diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, é assim, ó. Quem é a hipotenusa? É sempre o lado que fica na frente do ângulo de 90 graus, ou seja, o lado A é igual à soma dos quadrados da hipotenusa. Então, B ao quadrado mais C ao quadrado. Tudo bem? Só organizar esse maisinho aqui. Então, C ao quadrado. E agora, eu consigo determinar
qualquer lado de um triângulo retângulo. Observe que o teorema de Pitágoras ele é utilizado em triângulos retângulos. Eu consigo determinar qualquer lado de um triângulo retângulo usando somente o fato de que eu tenho que ter 2 desses lados. Então, se eu tiver a hipotenusa em um cateto, eu consigo achar o outro cateto. Se eu tiver 2 catetos, eu consigo achar a hipotenusa. Um exemplo disso, uma aplicação do teorema de Pitágoras, ela está na altura do triângulo equilátero. Então, o que diz um triângulo equilátero? Suponha que esse aqui seja um triângulo equilátero. Todos os lados medem o mesmo tamanho. Então, se todos os lados medem o mesmo tamanho, aqui vai medir L, aqui vai medir L e esse lado vai medir L. Quando eu traçar a altura desse triângulo, o que acontece? Esse triângulo ele vai formar 2 triângulos retângulos. Só que agora eu quero determinar essa altura H, certo? Eu tenho o tamanho da hipotenusa, porque ela é oposta, e eu tenho esse outro tamanho, ó, que é L sobre 2. Então, eu posso aplicar o teorema de Pitágoras. O que diz o teorema de Pitágoras? A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Certo? Aplicando isso, nós vamos ter que L ao quadrado é igual à altura que eu quero encontrar, mais L sobre 2 ao quadrado. Por que L sobre 2? Porque a altura chega na metade, tudo bem? Então, nós vamos ter que a altura, eu vou passar esse L para o outro lado, esse L sobre 2, só que eu já vou utilizar a potência. Vai ficar quem? L ao quadrado menos. Essa potência ela vai distribuir, certo? Então, vai ficar L ao quadrado sobre 4. Agora, eu vou determinar o valor de H, que é exatamente quem? H ao quadrado é igual a 4 vezes L menos 1L dá 3L quadrado sobre 4. Quando passar o radical, o que vai acontecer? Vai ficar raiz de 3L ao quadrado sobre 4, certo? Aqui eu posso aplicar as propriedades. Então, é equivalente escrever isso a como? Raiz de 3 vezes raiz de L ao quadrado sobre raiz de 4. Tudo bem? Então, vai ficar raiz de 3 não existe, raiz de L é L vezes raiz de 3 e raiz quadrada de 4 é 2. Então, toda vez que eu quero encontrar a altura de um triângulo equilátero, basta eu pegar o lado, multiplicar por raiz de 3 e dividir por 2. Essa é a altura do triângulo equilátero. Temos aqui alguns exemplos para determinar o x, né? Então, no primeiro triângulo, nós temos x, a hipotenusa é x, 21 e 28 de catetos, certo? Então, é só aplicar o teorema de Pitágoras. Então, vai ficar a hipotenusa é x igual ao cateto 1 ao quadrado mais o outro cateto, que é 28, ao quadrado. Eu tenho que lembrar o seguinte, o que significa um número ao quadrado? Significa que eu vou multiplicar ele por ele mesmo. Então, 21 vezes 21 é igual a 441 mais 28 vezes 28, 784. Fazendo essa soma, nós vamos obter 784 mais 441, nós vamos ter 1.225. E aí, como eu quero o valor do x, eu passo como raiz. E a raiz quadrada de 1.225 é igual a 35. Então, aquele lado lá mede 35. Tudo bem? O segundo, ó, eu quero um cateto, eu tenho que a hipotenusa mede 25 e o outro cateto mede 24. Então, agora eu quero descobrir o cateto. Então, a hipotenusa é igual a 25 ao quadrado. O cateto que eu quero descobrir é x mais 24 ao quadrado. Certo?
Então, fazendo as contas, 25 ao quadrado, 625, porque é 25 vezes 25. X ao quadrado mais 24 ao quadrado é 576. Passando o 576 para o outro lado, vai ficar menos 576 é igual a x ao quadrado. Então, fazendo a conta, nós vamos obter 49. Então, x ao quadrado é igual a 49. E a raiz quadrada de 49 é igual a 7. Então, nesse triângulo aqui, esse tamanhozinho aqui é igual a 7. Certo? Nesse triângulo C, ó, eu tenho que esse lado mede 100, raiz de 10, o outro mede raiz de 10. E agora eu vou determinar o valor da hipotenusa. Então, x ao quadrado é igual a raiz de 10 ao quadrado mais raiz quadrada de 10 ao quadrado. Então, como o índice é igual ao expoente, eu vou, vai ser o próprio radicando. Então, x ao quadrado é igual a 10 mais 10. Então, x ao quadrado é igual a 20. E aí eu passo a raiz. Então, 20 vai ser igual, x vai ser igual a raiz de 20, que também pode ser expressa como sendo 4 vezes a raiz. 2 vezes a raiz de 5. E, por fim, o nosso último exemplo diz o seguinte: um cateto mede 5, a hipotenusa 29. Então, nós vamos ter que determinar o outro cateto. Então, vai ficar raiz de 29 ao quadrado é igual a 5 ao quadrado mais x. Raiz de 29 vai ficar o próprio 29, menos 5 ao quadrado é 25, é igual a x ao quadrado. 29 menos 5 é igual a 4. 29 menos 25 é igual a 4. Passando a raiz, então, vai ficar a raiz quadrada de 4, que é igual a 2. Tudo bem? Então, essas foram as nossas ali operações com o teorema de Pitágoras. Então, aqui encerra a nossa revisão e até o nosso próximo encontro.